você já conhece a classe e ordens das unidades simples. A primeira classe é formada pelas unidades simples. A primeira ordem é a das unidades, a segunda ordem das dezenas e a terceira ordem das centenas. Agora veremos o quadro da classe e ordens dos milhares. A segunda classe é formada pelos milhares. A quarta ordem é a das unidades de milhar. A quinta ordem das dezenas de milhar. E a sexta ordem formada pelas centenas de milhar. No terceiro ano agora, né, para aula de matemática. Então hoje nós vamos ver a segunda classe, que é a de milhar. Lembra que na aula passada a gente viu a primeira classe, que é composta por 3 ordens, né? Que é a das unidades, dezenas e centenas. Essa é a primeira classe, ok? Hoje nós vamos ver a segunda classe, que aumenta mais uma ordem, que é a unidade de milhar, né? Então acompanha aí o seu livro. A classe dos milhares é a segunda classe, na organização e escrita dos números. Ela é formada pelas ordens unidade de milhar, dezena de milhar, aqui ó, dezena de milhar e centena de milhar, ok? Veja a classe dos milhares representadas no quadro de ordens. Aí nós temos a classe dos milhares, unidade, dezena, centena e unidade de milhar, né? Então, na unidade de milhar, após o numeral 999, temos uma unidade de milhar, ou 1000 unidades, ou 1000 unidades, que é representada dessa forma, ó, 1000, né? Ó, 0, 1, 1000 unidades, certo? Aí nós temos aí essa representação, né? 10 centenas formam uma unidade de milhar, né? 10 vezes 10, 1000, né? Que é uma unidade de milhar, que corresponde à quarta ordem, né? Então aqui nós temos a primeira ordem, segunda ordem, terceira e quarta ordem. A primeira ordem é a das unidades, a segunda ordem das dezenas, a terceira ordem das centenas e a quarta ordem das unidades de milhar, certo? Aí vamos para as dezenas de milhar. Eu vou acrescentar mais uma ordem, né? Então eu tenho aqui, após o numeral 9.999, temos uma dezena de milhar, ou 10.000 unidades, que equivale a 10 cubos do material dourado, né? Que é esse material dourado que tem aí no seu livro. Colocando aqui no quadro de ordens, vai ficar desta maneira, ó. Unidade, primeira ordem, dezena, segunda ordem, centena, terceira ordem, unidade de milhar, quarta ordem e dezena de milhar, quinta ordem. Eu aumentei mais uma casa, né? Uma ordem, certo? Então, 10 unidades de milhar formam uma dezena de milhar. A dezena de milhar ocupa a quinta ordem, ok? E a centena de milhar? Mais uma ordem, né? Centena de milhar. Após o número 99.999, temos uma centena de milhar, ou 100.000 unidades, que equivale a 100 cubos do material dourado, que vai ficar, ó, 100.000 unidades. Do mesmo jeito, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e sexta ordem, que é a das centenas de milhar. Então, primeira ordem, unidade, segunda ordem, dezena, terceira ordem, centena, quarta ordem, unidade de milhar, quinta ordem, dezena de milhar e sexta ordem, centena de milhar. Ok, gente? Então, nós vimos aqui a casa dos milhares, né? Vamos agora para a atividade.
Pesquise ou entreviste seu pai, sua mãe ou um responsável e faça uma estimativa de quanto custa em dinheiro de acordo com a ordem, né? Então, essa casa aqui custa quanto aproximadamente? Vamos supor que essa casa custe 123 mil reais. Aí, esse número equivale aqui casa decimal, a de centena de milhar. Aí você vai marcar o X, certo? Então, de acordo com o valor, você coloca aí e marca em que casa decimal esse número representa, certo? Questão 2. Observe o valor da TV e responda. Página 29. Como se lê esse número aí da TV? R$ 1.999, né? Letra B. Quantas classes esse número possui? Aí vamos lá. 1.999 reais. Quantas classes ele tem, gente? Ó, aqui eu tenho uma classe, né? Isso aqui é uma classe. Isso é uma classe, a primeira classe. Aqui só tem um número, mas já faz parte da segunda classe. Então, quantas classes eu tenho nesse número aí? 2 classes, né? Quantas ordens esse número possui? 1, 2, 3, 4 ordens, né? Qual é o nome da maior ordem desse numeral? Qual é o nome? A maior ordem, ó, unidade de milhar, certo? Que algarismo ocupa a ordem das centenas? Centenas, o número 9, né? Questão 3. Componha os numerais abaixo e escreva-os no quadro de ordens. Então, você vai fazer do jeito que eu fiz aqui, ó. Coloca os números no quadro de ordens. Só tem um quadro aí. Você vai colocando esses números de acordo com o que está dizendo, ó. Letra A. 2 unidades de milhar. Você coloca 2, ó. 2 unidades de milhar. Eu vou colocar nesse aqui que está completo, ó. 2 unidades de milhar. É bem aqui, ó. 2 unidades de milhar. 2 centenas. 4 dezenas e 5 unidades. Do jeito que está dizendo, você vai só no quadro e vai colocando os números, ok? Página 30. Tem um pequeno texto, né, aqui. E depois você vai responder essas questões sobre esse texto aqui, que está aqui em cima. Você lê o texto, né, e responde as questões que corresponde a eles. Na letra A diz assim: você sabe o que é uma ONG? B. Você costuma doar as coisas que não lhe servem mais? C. No texto há alguns numerais que estamos estudando nesse capítulo, escreva-os. Aí os numerais que tem no texto você vai escrever aqui nesses 2 tracinhos. Letra D. Todos os numerais que você escreveu possuem quantas ordens? Ou quantas classes? E quantas ordens? Aí você vai botar um número de classes e um número de ordens que esses numerais aqui correspondem. E letra E. O numeral que possui o algarismo com maior valor relativo é o número, aí você olha aí, o maior número qual é? Aí você escreve aqui. Tá bom, gente? Pronto, essas foram as aulas de hoje, tá? Até amanhã, gente. Tchau.